A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de graduação, pós-graduação e pesquisa, advocacia salariada, igualdade racial, mulher advogada e igualdade racial da subseção do Tatuapé, tem a honra de apresentar o webinar Oficina de Cálculos Trabalhistas, fase de execução. Evento promovido pelas referidas comissões, com o apoio da Comissão de Direito do Trabalho e a Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos, senhoras e senhores, que este evento compactua com 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto estabelecido entre a UAB e a ONU. Um desses objetivos é a educação de qualidade. Outro, trabalho digno e crescimento econômico. O próximo é reduzir as desigualdades. E, por último, é paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa vice-presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, doutora Rafaela Reis. Boa noite a todos, agradeço à Secretaria de Comissões por essa introdução, agradeço esse resumo brilhante do nosso evento e hoje estamos aqui na segunda e última parte da nossa oficina de cálculos trabalhistas. Ontem, a doutora Marilis Costa, que é presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa e também presidente da Comissão de Igualdade Racial da subseção do Tatuapé, da OAB São Paulo, esteve aqui com a doutora Ietunde Silva, que é contadora, pós-graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Perícias pela Fundação Álvares Penteado, para tratar a fase inicial dos cálculos trabalhistas. Muito embora tenhamos aqui muitas teses e jurisprudência dispensando a apresentação de planilhas de cálculos na inicial, é ainda objeto de controvérsia no judiciário trabalhista. É sempre bom estarmos preparados. E ontem a doutora Ietunde trouxe muitos aspectos relevantes no que tange horas extras, FGTS, contribuições sindicais, INSS e outras questões. Agora, vamos tratar da fase de execução. É uma fase bastante complicada, continua trazendo controvérsias. Quanto mais nós exercitamos, quanto mais nós mexemos com essa fase específica do processo trabalhista, mais controvérsias surgem, e é importante que nós tenhamos domínio das contas quando vamos tratar o direito nesta fase específica do processo, uma das fases mais delicadas, a fase em que o trabalhador finalmente pode ter para si as verbas que lhe foram sonegadas durante a relação de trabalho. Pensando nesse aspecto, com esse olhar e com esse cuidado, a doutora Ietunde está aqui para nos ensinar, para nos esclarecer, para nos... como colocar? Para agregar muito mais ao nosso conhecimento de direito do trabalho e para nos ensinar aqueles que, como eu, têm pouca matemática no currículo, muito direito e pouca matemática, a tratar esses aspectos com o maior cuidado possível. Sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Ietunde, que está aqui gentilmente cedendo o seu tempo, o seu espaço, se disponibilizando a nos ensinar tantas coisas como ensinou ontem, hoje vai ensinar ainda mais. Doutora Ietunde. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês e sempre que precisarem, eu estou à disposição. Bom, deixa eu dividir aqui com vocês o PowerPoint. Hoje nós vamos falar de cálculos trabalhistas na fase de execução. Bom, já fui apresentada ontem também, e é isso que todo mundo já falou. Sou contadora, pós-graduada em perícia, trabalho perícia trabalhista e civil, e vim aqui de um pouquinho de conhecimento com vocês. Bom, cálculos trabalhistas na fase de execução. Ontem nós falamos um pouco da fase inicial e como que se dá os cálculos na fase de conhecimento. Na fase de conhecimento, não é rara a perícia contábil, né? E
os cálculos, eles não são tão exatos assim, mesmo porque não tem a documentação correta, a documentação necessária. E aqui é a aula do Ruth. Oi? Ah, acho que tem alguém com o microfone. E aí, e os cálculos nessa primeira fase são mais por estimativa, por meio de uma amostragem. E aí nós demos um exemplo de um cálculo de horas extras. Já na fase de execução, aí já teve toda a discussão, né? O processo já transitou em julgado, então tudo já foi discutido, e agora é executar para liquidar o processo. E aí já temos nessa fase toda a documentação necessária, e dá para fazer um cálculo mais certo, certeiro e exato daquilo que foi julgado, né? É mais comum nesta fase a perícia contábil, e a perícia contábil aqui tem dois profissionais, né, dois tipos de profissionais, que são, aqui é o perito ou a perita nomeada pelo juiz ou pela juíza, e de sua confiança, e tem o assistente técnico, que é contratado pelas partes, e estão ali para representá-las, nessa parte de cálculos, de investigação mesmo. Geralmente, o juiz ou a juíza, quando chega nessa fase de execução, pede para uma das partes apresentarem o quanto acha que é correto, e depois chama a outra para se manifestar, né? E caso haja alguma divergência entre as partes, aí é nomeado um perito ou uma perita para apurar o que foi julgado na fase de conhecimento. Ou então, o juiz, a juíza, nomeia um perito, uma perita, e caso as partes não concordam, né, aí os assistentes técnicos analisam, e caso as partes não concordam, eles se manifestam e apresentam as diferenças. Tanto o assistente técnico quanto o perito precisam ser imparciais, né? Tem que fazer exatamente o que está... tem que calcular por exatamente o que foi decidido no julgado, e com os documentos e apenas aquilo que está nos autos. Mesmo assim, ocorrem muitas divergências, e eu vou falar um pouquinho hoje. Ontem nós mostramos um cálculo de horas extras por estimativa, e hoje eu vou mostrar um pouquinho das divergências que costumam ter, as mais discutidas na fase de execução. Bom, uma das divergências que ocorrem é quanto à base de cálculo das horas extras, por exemplo. A base de cálculo das horas extras, ela causa essas divergências de cálculo. E assim, essas divergências, eu nem falei, pode ser porque houve um erro mesmo, na hora que o perito, a perita ou os assistentes estavam fazendo o cálculo, ou então eles quiseram fazer propositalmente para se beneficiar, não sei, ou pode ter ocorrido alguma omissão na decisão e que causou um duplo sentido de entendimento, e aí cada um apresentou do jeito que melhor lhe cabe. E assim, diversos motivos podem ocasionar essas divergências. Bom, aí falando das divergências da base de cálculo das horas extras. Por que pode ter divergência entre as partes? Porque a base de cálculo das horas extras é composta por verbas salariais. Igual eu disse ontem, durante nossa vida profissional de empregados, assim, a gente recebe verbas salariais e verbas indenizatórias. São duas naturezas diferentes. As verbas salariais são as verbas que compõem a nossa remuneração, a gente ganha porque a gente está trabalhando, e as indenizatórias
servem para indenizar, como o próprio nome já diz, alguma coisa que ocorreu. Então o empregado ele foi fazer uma viagem naquele mês em específico. E aí o empregador paga uma ajuda de custo. Essa ajuda de custo não tem que integrar o salário, porque é só para indenizar essa viagem que ele fez. Não é um pagamento mensal, uma remuneração pelo trabalho dele. E entre outras verbas indenizatórias. Acontece que quando vai fazer apurar as horas extras, umas pessoas podem colocar verbas indenizatórias na base de cálculo. E aí onde que gera divergência, aí a parte que não gostou vai impugnar e vai continuar a discussão em relação a essa base de cálculo. Outra coisa que interfere muito na base de cálculo das horas extras é quando a pessoa recebe fixo ou variável, um salário variável. O salário fixo por exemplo, eu vou pagar R$1.000 para uma pessoa trabalhar os 30 dias do mês. Então, após esses 30 dias, eu vou pagar os R$1.000. Esses R$1.000, ficticiamente, já estão inclusos os 30 dias. Agora, se o meu contrato de trabalho é por comissões, por exemplo, eu sou uma vendedora e eu vou receber de acordo com a minha venda. A minha venda. E nesse caso, eu trabalho, eu ganho no dia que eu estou trabalhando, mas no meu descanso, eu não estou recebendo. Eu não estou vendendo, então eu não estou recebendo. Então, quer dizer, quando tem quando o trabalhador recebe por vendas, por comissões, isso daí varia de um mês para o outro, e aí essas verbas são variáveis, fixo e variável. Para apurar as horas extras, há uma diferença. Então, as horas extras, quando tem um salário fixo, a legislação pede para que se pague as horas mais um adicional. Quando a pessoa recebe salários por verbas variáveis, a legislação, pela súmula 340, né, pede que o pagamento dessas horas seja feito só pelo adicional e não pela hora mais adicional. E aí, nos processos trabalhistas, isso dá muita discussão e por isso que tem, aí chama perícia, divergência de cálculo, chama perícia, assistente e tal, porque precisa observar quando é verba fixa e verba variável. Compensação das horas. A compensação das horas também são pontos muito discutidos nas perícias dos processos trabalhistas, porque legalmente você pode compensar um banco de horas, as suas horas, num prazo de 6 meses. Ou, se tiver uma convenção coletiva, no prazo que estiver estabelecido na convenção coletiva. Mas, mesmo assim, quando nós vamos apurar o cálculo e o juiz defere a compensação de horas, se dá uma discussão, esse trabalho tem que ser feito manualmente e acaba que ocasionando algum erro, esquecendo, dando uma divergência de cálculo, que é apontado também nas horas, durante a perícia. Outra coisa que é muito discutida é os reflexos de descansos semanais remunerados, que é isso que eu estava falando. Quando a pessoa recebe por comissões, por exemplo, um vendedor recebe por venda, ele recebe a hora que ele está trabalhando. Todo mundo tem direito a um descanso remunerado, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 6 dias, pelo menos. E quando a pessoa trabalha por comissões, ela não tem esse descanso remunerado. Então, o que a gente tem que fazer? A média de quanto somar tudo que a pessoa recebeu, vendeu as suas comissões, somar todas as comissões
e fazer uma proporção para pagar o período que ela descansou. E aí isso se chama os DSRs, né? Então, sempre que a pessoa fez hora extra ou trabalhou por comissões, ela tem direito aos DSRs. Mas os DSRs, eles são causa de muitas discussões, porque às vezes pode incidir. Uma vez eu peguei uma decisão que estava apurando, e aí a decisão pedia para calcular os DSRs sobre uma verba fixa. Uma verba fixa, ela já está incluso os descansos. E aí, mesmo assim, se está na decisão, a gente tem que fazer o que está ali, senão, porque já foi discutido e na fase de conhecimento, só que foi discutido na fase de conhecimento e mesmo assim não foi corrigida essa parte. E aí eu tive que acabar apurando o descanso semanal de verbas fixas, mas isso não é o correto é apurar o descanso semanal de verbas variáveis. Outra coisa que é muito discutido nos processos trabalhistas são os reflexos em verbas salariais. Outros recebem nas verbas salariais porque esses reflexos, eles envolvem principalmente as verbas rescisórias, ou durante o trabalho mesmo, que são 13º salário, férias mais um terço de férias, né? Aviso prévio, os DSRs eu já falei, o FGTS, e quando está ocorrendo o cálculo, cada uma desses reflexos tem uma regra e tem que ser respeitado, tem que ser analisado cuidadosamente. A perícia, principalmente nos processos trabalhistas, é um trabalho muito cuidadoso, precisa ser feito com muita cautela, porque senão um erro ou outro pode acabar passando. E depois é discutido e aí isso é corrigido. E aí, nesses reflexos dessas verbas, 13º, férias, sempre pode ocorrer de ter um erro nas proporções dessas verbas. É normal. Outra coisa que ocorre bastante é a dedução dos valores pagos, ou por documentos ilegíveis, ou porque esqueceu, ou por vários motivos, mas as decisões sempre frisam isso. O que já foi pago para o trabalhador deve ser compensado, deve ser deduzido, para que não ocorra o pagamento novamente. Aí, outro ponto muito discutido é que, às vezes, o trabalhador, ele tem o período aquisitivo de trabalho e, após ele terminar os 12 primeiros meses de trabalho, ele tem outros 12 meses para tirar férias, obrigatoriamente. Se ele não tira férias nos próximos 12 meses que ele foi contratado, a partir do segundo ano, né, o empregador precisa pagar essas férias em dobro para ele. E às vezes, o empregador ele é condenado a pagar essas férias em dobro. Às vezes, ele é condenado a pagar a dobra dessas férias. Eu escrevi férias em dobro e a dobra parece a mesma coisa, mas não é. Férias em dobro significa que o empregador não pagou nada para esse empregado. E aí, então, ele tem que pagar 2 vezes, porque já passou o período que ele tinha para tirar férias. Então, após o período aquisitivo, tem mais 12 meses para gozar dessas férias, não gozados, precisa ser pago em dobro. E ali, às vezes, ele já pagou. Às vezes, o que ocorre? A pessoa tirou férias, só que ela está trabalhando no período de férias. E aí, essa pessoa, ela comprova que trabalhou no período de férias
fala que recebeu e aí o juiz ou a juíza defere a dobra das férias. O que significa? O pagamento, o cálculo deve ser de forma simples e não o dobro. Porque o empregador já pagou uma vez, e aí então falta só mais uma vez para completar. Não precisa pagar o dobro, senão tem que pago 3 vezes aquelas férias. E esse procedimento, né, é motivo de muita discussão, todos esses, durante a processo, durante a perícia em si. E a correção monetária, eu vou falar um pouco mais detalhado, porque tem sido muito discutido nos últimos anos, muito mesmo, e aí eu vou explicar o motivo por que tem tendo essas discussões. Aqui no próximo slide, eu trouxe um exemplo de horas extras deferidas. Nessa decisão aqui, tem todas as informações necessárias para que não cause dúvida na hora do cálculo. Por exemplo, por conseguinte, defira o pagamento das diferenças de horas extras excedente à 8ª diária ou a 44 semanal, o que for mais benéfico. Então, aqui, essa decisão já deixou claro como que deve ser as horas extras nesse caso. E o que for mais benéfico. Então, deve ser feito os dois cálculos, né, das horas extras, além da 8ª diária, por dia e por semana, e comparar o que é mais benéfico para o trabalhador. Apuradas a partir dos cartões de ponto e ficha financeira. Por que tem que estar sempre especificado da onde que vai? Porque às vezes os cartões de ponto, muitas vezes, né, eles são invalidados. E aí tem muitas dúvidas na hora, né, quando o juiz fixa uma verba, pode ter duplos entendimentos ali sobre essa verba fixada, o que gera muita discussão. Mas tem que prestar atenção direitinho no que foi pedido. Se for o caso, não. Sempre tem que ler o processo completo e fazer a apuração, né, de forma adequada. Aí, continuando aqui. A partir das fichas financeiras juntadas nos autos e remuneradas com um adicional legal de 50%. Aqui ele fixou o adicional, mas geralmente eles colocam adicional de legal ou convencional, o que for mais benéfico. Mas, de qualquer forma, estando fixo na decisão, no dispositivo da decisão, é o que você precisa apurar ali. E 100% para os feriados não compensados. Esses feriados não compensados porque os compensados não devem ser pagos, e no caso de feriados, a compensação, dependendo do regime de trabalho, tem que ser em dobro, né? Então, está bem fixado aqui. E com a súmula que explica bem o que está escrito. Dada a habitualidade, são devidas integrações em DSR, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salários e FGTS mais indenização de 40%. Então, nessa decisão, está fixo também todos os reflexos que devem incidir sobre essas horas extras. E, mais importante, está sendo fixado aqui a base de cálculo. Conforme a súmula 264, essa súmula 264, ela trata que a base de cálculo das horas extras devem ser composta por verbas salariais, ela fixa isso, e para não gerar dúvida. Se esse empregado aqui fosse comissionista, recebesse por comissões, o importante era que na decisão também constasse a súmula 340, para que não tenha dúvida na hora de fazer os cálculos. Mas como não foi citado aqui, então
súmula 264, que fala de adicional mais a hora mesmo de trabalho, a hora mais adicional. Respeitando a evolução salarial da parte altura e divisor de 220. Ainda bem que fixou também, porque o divisor pode ser de 150 horas, 180, 200 ou 220. Indevida a integração do DSR majorado pelas horas extras nas demais parcelas, sob pena de caracterização de conforme diretriz da súmula regional bis in idem número 40. E aí tem toda a referência aqui. Esse DSR majorado é porque as horas extras, ela gera reflexo em 13º salário. E esse 13º salário também é verba salarial e muitas vezes as pessoas apuram DSR sobre esse reflexo. E aqui está falando que não, que o DSR é só sobre o valor do principal. Sobre esse 13º não incide esse DSR aqui. Bom, correção monetária. A correção monetária, ela uma discussão, é uma longa história, né, que vem acontecendo. Na Justiça Trabalhista, a correção monetária, ela é feita ou pelo índice TR ou pelo índice PCAE. O ATR, ela é apurada da seguinte forma. Os bancos informam para o Banco Central o valor da taxa de juros que pagas aos seus aplicadores de CDBs, que é um investimento. É o quanto o banco empresta, né? E aí o Banco Central, ele apura a média ponderada, né, desses juros pagos pelo mercado bancário, e essa média é a chamada TBF, Taxa Básica Financeira. Sobre essa taxa básica financeira, o Banco Central aplica um redutor. E aí é que tá. O Banco Central aplica um redutor, que ele mesmo apura, e ocorre que, nesse momento, a TR, ela vem sendo zero desde setembro de 2017. Isso significa que, desde setembro de 2017, a correção monetária das verbas trabalhistas, quando corrigidas pela TR, elas se apresentam em valores históricos, sem correção monetária nenhuma. Já o IPCAE, ele é calculado a partir... ele tem o objetivo de medir a inflação. Então, ele é calculado considerando os produtos e serviços comercializados no varejo, referente às famílias, né? As famílias até 40 salários mínimos, se não me engano, e aí é apurado esse índice que reflete a inflação. Ocorre que, a princípio, a taxa de correção monetária dos processos trabalhistas era pela ATR. E aí, em 2016, por arrastamento de uma decisão do STF, o Tribunal Superior do Trabalho julgou inconstitucional a TR e fixou o IPCAE como verba de correção monetária. Aí, tudo bem, então era TR, aí passou a ser o IPCAE. Após reforma trabalhista, a reforma trabalhista voltou a fixar a TR, mesmo ela não sendo zero, né, a sua correção até hoje. E aí, após isso, porque aqui eu não pus o após, não está aparecendo aqui. O ano passado, teve aquela MP 905, e que nessa MP foi julgado que o IPCAE deve ser o índice de correção monetária dos processos trabalhistas. Ocorre que essa decisão ela foi anulada por uma outra MP,
E ainda os índices de correção do processo trabalhista estão em julgamento e em discussão. Reflexos dessas diferenças. Em março de 2020, eu peguei aqui 3 decisões. Então, uma decisão julgo, portanto, em sede de liquidação de sentença, será utilizado o índice da TR para atualização do crédito trabalhista do reclamante. Outra decisão de outro TRT, correção monetária. Até 24 de março de 2015, TR. A partir de 25 de março de 2015, IPCAE. E num terceiro tribunal, no mesmo mês, correção monetária, nos termos da súmula 381 e 439, devendo ser apurado em regular liquidação de sentença, com aplicação do IPCAE, conforme decidido pelo STF na reclamação, tal. Ou seja, as decisões trabalhistas, elas vêm seguindo com índices diferentes para cada processo diferente, para cada tribunal diferente. Ainda não tem uma coisa certa para ser seguido, o que vem sendo muito discutido durante os processos trabalhistas. E, por fim, né, tem uma decisão do TST que, para a correção monetária dos processos trabalhistas, TR até o 24 de março, para determinar que seja aplicado o IPCAE como índice de correção monetária apenas no interregno de 25 de março de 2015 a 10 de 11 de 2017, quando começa a vigência. A vigência da reforma trabalhista começa no 11 de 11 de 2017, devendo ser utilizada a TR como índice de atualização monetária no período anterior e posterior, no período anterior a 24 de março de 2015 e posterior após reforma trabalhista, o que ainda está muito em discussão. Bom, isso foi um pouquinho que eu trouxe hoje, e aí eu estou aberta para perguntas. Doutora Rafaela? Estava aqui entretida lendo esses slides e ouvindo essas explicações, porque realmente a gente precisa, é muita mudança no que tange a atualização e correção monetária, então a gente sempre está perdido. A gente tem uma pergunta aqui no Q&A, está aberto, viu, pessoal, para quaisquer dúvidas. Quem inaugurou foi o Wallace da Silva Tertuliano. Boa noite, Wallace. O Wallace questiona: boa noite, professora. Quando falou em compensação de horas extras em cálculo de execução, em que casos isso se aplica? É o caso específico de horas extras no banco de horas não pagas durante o contrato? Esse caso, boa noite, doutor, tudo bom? Vamos ver aqui um exemplo de compensação. Porque, assim, existe... O banco de horas, ele precisa ser eficiente. Porque se ele não for contabilizado corretamente, ele é invalidado. Ou então, se a convenção coletiva... porque, por exemplo, tem convenção coletiva que fala, olha, a compensação dessas horas, desse banco de horas, deve ser feita durante o mesmo mês. Após isso, finalizou esse mês, não foi compensado, então deve ser pago. E aí, então, você tem que, quando você vai fazer a apuração dos cálculos, você tem que considerar aquele mês. Mudou o mês e não foi pago, 30 dias após aquilo ali, aí deve ser pago aquelas horas extras. E aí, quando esse banco de horas não é eficiente, o empregador não consegue demonstrar que contabilizou corretamente, e aí, então, a justiça invalida esse banco de horas e aí deve ser pago as horas extras.
Eu espero ter respondido. Perfeito. Chegou mais uma pergunta da Adriana. Boa noite, Adriana. Ela questiona, então, referente à correção monetária, vai de acordo com o juiz que vai determinar a base de cálculo. Caso a parte não concorde, cabe qual ação? Você fala, bom, na fase de conhecimento, você precisa discutir os advogados, as partes, sobre a correção monetária. Após o julgado do que foi decidido, o trânsito do julgado, você tem que fazer conforme está escrito no julgado. Se o julgado for omisso, eu não sei te falar como é que é. O que eu faço? Eu faço conforme o TST colocou por último. Até 24 de março de 2015, TR. Após isso, IPCAE. E por fim, após a reforma trabalhista, TR, porque é o que a gente tem de legislação. Até ter essa discussão aí de qual índice correto devemos utilizar. E aí, eu faço isso como técnica dessa área, né? E aí, se tiver discussão, não é correto, aí é o que for determinado pelo juiz. Eu não posso alterar, tecnicamente falando, eu não posso alterar o que foi julgado, nem a legislação, e nem discutir, porque eu sou técnica nesse exemplo, nesse caso. O que eu indico para a colega nesse caso é que, se ela não concordar, é uma decisão proferida na fase de execução, então, em tese, caberia um agravo de petição. Porém, é algo que se deve avaliar caso a caso, se cabe mesmo ela reclamar, se não cabe, precisa, né? Nesses casos, a gente precisa avaliar muito bem as repercussões de um recurso. Tem uma pergunta aqui no chat. A Graça Morbeck. Boa noite, Graça. Tudo bom? A Graça pede para repetir a súmula que fala sobre a apuração de hora extra do salário fixo e do salário variável. Tá, ó. A súmula 340 versa sobre as horas extras em salário variável. Porque é assim, vamos supor que eu sou uma vendedora. E aí eu estou trabalhando a mais. Trabalhando a mais, eu estou vendendo. E vendendo, eu já estou me remunerando. Essa o que se pensa, né, nesse caso. Então, a minha hora que eu fiquei a mais, eu fui remunerada, porque eu estou vendendo. E aí, vendendo, eu estou ganhando comissões. O que eu preciso, o que falta aí ser pago? Só o adicional daquilo que eu fiquei a mais. É isso o entendimento dessa súmula. Então, quando se trata de verba variável, o pagamento das horas extras é só um adicional. Agora, quando eu combinei com a empresa, olha, eu vou ganhar R$1.000 por mês, pelos 30 dias trabalhados, trabalhando 8 horas por dia. Se eu fiz 1 hora a mais, eu não estou sendo remunerada por essa hora a mais. Seja lá qual for a minha atividade, escritório de contabilidade. Essa 1 hora a mais eu não estou sendo remunerada. Então, a empresa precisa pagar aquela hora mais o meu adicional. Então, quando se trata de salário fixo, é 1 hora mais um adicional. Quando se trata de variável, só o adicional, sem aquela hora cheia. Porque, teoricamente, aquela hora, se a pessoa vendeu, ou por outro motivo, outro tipo de emprego, se ela ganhou comissões, então ela já foi remunerada naquele tempo. Espero Isso é um esclarecimento. Perdão, mas é um esclarecimento muito importante para muita gente que está aqui trabalhando em shopping nesse momento por conta da pandemia. É uma decisão, ou no caso, uma decisão não, ou no caso algo a se levar em conta para entregadores de aplicativos e motoristas. Quando a gente vai defender isso, quando a gente vai tentar defender uma relação de trabalho, a gente precisa levar em conta que o entregador tem um salário variável, não é um salário fixo, e a gente precisa ter muito isso em mente. É uma observação extremamente importante. E aproveitando para falar de importâncias,
eu queria falar da pessoa que abriu a câmera aqui, já estava acompanhando na plateia, abriu a câmera, para a nossa querida presidente, a doutora Marilis Costa, presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, presidente da Comissão de Igualdade Racial da Subseção do Tatuapé, da OAB São Paulo, membro da Secretaria Executiva da Comissão de Igualdade Racial, da OAB São Paulo, membro da Secretaria Executiva da Comissão da Mulher Advogada, da Comissão da Advocacia Assalariada. Enfim, tanto eu quanto a Marilis gostamos de estar em todos os espaços ao mesmo tempo. A gente gosta de ocupar e a gente gosta de agregar. Ela está em tudo e ela está em muito mais. E está aqui conosco. Queria que ela desse uma boa noite aí, que ela falasse com o pessoal que está aqui presente, acompanhando essa última etapa da nossa jornada sobre cálculos trabalhistas. Ótima noite a todas as pessoas que nos acompanham. Hoje eu abri o microfone? Hoje eu abri. Abriu. Então, tá certo. Queria agradecer a doutora Rafaela Reis, vice-presidente dessa comissão, ao lado de Lázara Carvalho, fiel escudeira, dizer da importância desse momento em que a advocacia e a academia da OAB voltam os olhos para a construção do pensamento crítico e também das realizações práticas dentro da área de concentração do direito do trabalho, que é uma área tão atacada, tão testilhada, tão importante e, por vezes, pouco debatida, pouco abarcada de maneira central e, enfim, é um prazer poder fazer parte desse evento, mas ainda construir um evento a partir da intelectualidade negra, recebendo de maneira muito honrosa Ietunde Silva, ouvindo suas contribuições, tendo a sua riquíssima aula por 2 dias. Então, são algumas horas de dedicação da Ietunde, em benefício de todas e cada uma de nós, pessoas que a acompanhamos, e a partir de agora podemos prestigiar e verificar o trabalho dela em outros espaços. E como ontem, quem nos acompanhou viu que ela topou ser membro consultora da comissão, teremos aí mais novidades, outras construções. Eu acho que essa dupla Rafaela Reis e Ietunde Silva é uma dupla do mais alto gabarito, de altíssimo gabarito, do mais alto nível, porque ambas têm profundos conhecimentos na área de concentração do direito do trabalho, ambas têm um olhar muito central, objetivo, sensível e humanizado para as questões referentes ao pacto e à reflexão do ponto de vista do labor. As questões de trabalho no nosso país são tão atacadas, são tão fustigadas, a legislação muitas vezes vem a reboque de práticas incruentas, de práticas que tentam aí solapar o direito e solapar as construções de direitos humanos. Então, ter profissionais com um olhar afinado e afiado para as questões de direito do trabalho me parece uma sacada muito boa, e eu tenho muita honra de conhecê-las, de trabalhar ao lado das duas e de saber que a Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa hoje, e mais uma vez, faz história, pensa disruptivamente e estrutura um evento que pode aí refletir na vida de diversas outras pessoas. Agradecer a oportunidade, dizer que eu já falei demais e que as duas são pessoas queridas, que todas as pessoas que nos assistem são muito queridas. Mais uma vez digo, mandem de onde vocês vêm, quais são as seccionais, quais são as subseções, não só aqui do nosso querido estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, porque é sempre uma honra ter a casa cheia como hoje e recebendo pessoas de todas as regiões do nosso país. Muito obrigada, uma ótima noite e grande beijo. Obrigada, Marilis. Doutora Marilis. Bom, o Wallace fez mais uma pergunta, né? Ele tem duas. Por falta de uma, o Dr. Wallace hoje está inspirado. Por falta de uma, são 2 perguntas, as 2 relacionadas. Ele pergunta, com relação ao DSR, não gera reflexos nas demais verbas, como 13º e férias? E o comissionista, ele recebe o DSR, seja sobre a remuneração normal, seja sobre horas extras? Sobre a primeira pergunta, com relação ao DSR, não gera reflexos nas demais verbas? Conforme a orientação
não sei falar essa palavra, jurisprudencial 394, não. O DSR não gera férias, em 13º salário e férias. Isso é como se você estivesse majorando. Agora, o comissionista recebe DSR em todas as comissões, em todos os prêmios e em todas as horas extras. Se a pessoa recebe salário fixo e comissão e prêmio, então ele tem que receber sobre o salário fixo, não, mas sobre o prêmio que ele recebeu, tem que ter o DSR. Então, por exemplo, a empresa trabalha com metas. Se você fizer tal meta, você vai ganhar um prêmio X, e aí esse prêmio é variável. Sobre esse prêmio, que é uma remuneração, você tem natureza salarial, né? Você precisa fazer a apuração do DSR também. Então, é comissão, é prêmio, seja a pessoa recebendo salário fixo, mais essas outras remunerações. Espero ter respondido. A Meirene Rocha da Silva, ela pergunta: o que mais, além das horas extras, refletem no 13º salário? Eu vou passar a palavra para a doutora Ietundê, mas assim, tudo reflete nelas praticamente. Se a gente fosse falar um por um, a gente passava aqui mais ou menos uns 2 meses falando. Mas eu queria mandar um beijo para a Merielle. Ela é uma amiga minha, né? E eu estou muito feliz dela estar aqui participando. Sim, o 13º salário, ele é um salário e ele deve ser composto por toda a sua remuneração. Então, se no mês de dezembro você está recebendo X, estou recebendo R$1.000, gostei desse exemplo de R$1.000. Só que durante o ano eu recebi prêmio no mês de janeiro, fevereiro e setembro. Recebi uma comissão no mês que são verbas de natureza salarial, estas têm que refletir no meu 13º. Eu recebi horas extras no mês XYZ. Quando o empregador for pagar o 13º, todas essas verbas de natureza salarial que o trabalhador recebeu durante aquele ano devem ser refletidos no 13º. Deve ser feita a média e acrescido ali, além do salário fixo. Perfeito. Pessoal, temos mais perguntas? Porque essas jornadas foram extremamente ricas e extremamente esclarecedoras para muitas coisas. E o pessoal estava bastante engajado aqui. A gente teve 6 perguntas, mais algumas no chat. Então, eu queria saber se o pessoal se empolga para mais alguma rodada de questionamentos. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aqui, sou a Mauri, São Bernardo do Campos, e estou adorando a exposição. Muito bom. Muito obrigada, doutor Mauri, pela o comentário, e espero, né, poder ajudá-lo sempre. A Rosana Silva gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a palestrante. Realmente, está ótimo. Eu, que sou advogada, estou aqui só de aluna, só aprendendo. Foram muitas parabenizações à doutora Michele Benedito, que preside a Comissão de Igualdade Racial da subseção da Lapa, aqui da OAB São Paulo. Também registrou seus parabéns por aqui. Muito obrigada, Rosana. Muito obrigada, doutora. É sempre uma delícia. Aproveitando que o pessoal está minimamente esclarecido, doutora Ietundê gostaria de passar para as suas considerações finais, ou se tiver outros aditivos aqui a tratar. Por mim, a gente ficava aqui até mês que vem tendo aula, mas... Mas assim, eu gostaria de agradecer muito por toda a equipe da UB,
pela doutora Marília, doutora Rafaela, pela recepção, pela oportunidade, e de todos que estão assistindo. Espero ter contribuído um pouco. Se alguém precisar, se quiser tirar alguma dúvida, pode me contatar, e que eu estarei à disposição aí para respondê-los. Eita, chegou mais uma. É o Wallace da Silva Tertuliano. Hoje ele está super, hiper, ultra inspirado. Questiona o Wallace: se o empregado trabalhou 7 meses, a média para cálculo de 13º e férias será somando e dividindo por 12 ou pelo número de meses trabalhados? Depende, porque assim, ele trabalhou 7 meses como? Olha, se ele trabalhou até 15 dias daquele mês, é considerado um mês. Então, vamos lá, vamos fazer uma simulação. Ele começou a trabalhar no dia 15, no dia 16 de janeiro, no dia 17 de janeiro. Ele vai receber 13º, um avo daquele mês de janeiro? Não. Por quê? Porque aquele mês de janeiro ele trabalhou menos de 15 dias. E aí a média vai ser de fevereiro a dezembro. Pode fazer? Pode fazer se a média pode fazer dividido por 12, somar dividido por 12? Pode, se a remuneração recebida foi equivalente à proporção. Então, assim, deixa eu ver como é que eu vou demonstrar aqui. Se a pessoa começou a trabalhar no dia 1º de fevereiro e até o final até dezembro, 1º de fevereiro a dezembro, e aí você quer fazer o reflexo das horas extras desse período, pode somar as horas extras e dividir? Pode. Aí vai dar a mesma coisa matematicamente. Mas se teve alguma hora extra no mês de janeiro, por exemplo, aí essa matemática não vai bater. Aí precisa fazer a proporção separadamente da quantidade de horas que ele teve e da remuneração. Então, assim, pode dividir por 12? Pode, se a proporção da quantidade, se os meses que ele fez hora extra foram os mesmos meses que contabilizados para que ele tem direito ao 13º salário. Caso contrário, não pode, porque aí vai dar uma diferença. Por via de dúvida, é melhor você fazer separado, não dividir por 12 direto. Porque devia mostrar. Se eu tivesse uma lousa aqui, eu ia mostrar o que acontece. Mas se a pessoa trabalha 7 meses naquele ano, ela vai ter 7 dividido por 12. O que ele quer fazer e aí, se a pessoa, como é que faz a remuneração? Soma todas as horas extras daqueles 7 meses e divide por 7. O que ele quer fazer é simplificar esse cálculo. Mas, quando envolve mais um mês que não está contabilizado naquele avos, aí dá a diferença de cálculo. Espero ter respondido, Wallace. A doutora Michele Benedito pergunta se o slide da aula será disponibilizado. Eu posso disponibilizar, sim, dos 2 dias. Perfeito. Então, a gente, no caso, pode, no caso, buscar uma forma de disponibilizar o link dos 2 slides ao público pelas redes sociais das comissões, conforme for da conveniência e oportunidade da doutora Ietunde, claro. A gente precisa lembrar que esse material tem propriedade intelectual envolvida, então tem todo um trâmite aqui para a gente ver como é que isso vai ser disponibilizado ao público. Porém, as aulas ficarão disponíveis ao público em até 30 dias, elas estão sendo gravadas pela Secretaria de Comissões, serão enviadas à Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, que disponibiliza em seu canal do YouTube em até 30 dias do evento.
Então, estamos hoje em 16 e 17, até 16 ou 17 de outubro, a gente vê essas 2 aulas online ali no canal do YouTube da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Mas, de qualquer forma, ela já deu o ok, então esses slides que estão muito cobiçados serão disponibilizados em breve. Temos mais perguntas? Tem bastante gente animada no chat. A gente teve uma pergunta da Graça Morbeck aqui, que é de Vitória da Conquista, lá da Bahia. Um abraço para a Bahia. Um abraço para a doutora Maíra Vida, que é conselheira seccional lá na OAB da Bahia. Um abraço para o doutor Samuel Vida, que é, no caso, conselheiro da Aganju. É um fiel e aguerrido defensor das causas atinentes à equidade racial no país. E a Bahia é um estado muito querido para todos nós. E é um estado que tem questões de trabalho especificamente complicadas. É onde a fase de execução é sempre um pouco mais apertada. Essa aula, para quem está por lá, foi providencial. Temos mais questões, pessoal? O canal do YouTube da Comissão de Cultura e Eventos. Essa sou eu me deslocando até o YouTube para ver, tá? Só um instantinho. Eu juro que já trago. Cultura e Eventos. Ao vivo, né, gente? Ao vivo a gente sai, procura, acha, correndo. É isso. Peguei o link. Trazendo para cá. É isso. Temos mais. A doutora Ana Lúcia Silva de Mello agradece os esclarecimentos pelo Q&A. A gente que agradece aqui a sua presença e o seu interesse nessa aula, que não é toda hora que a gente tem uma aula gratuita assim e tão esclarecedora sobre cálculos trabalhistas. Então, a gente agradece o interesse e a disponibilidade de todos que estão aqui e fizeram isso acontecer. Queria passar para a doutora Yetunde para as considerações finais, para que a gente possa ir encaminhando para o encerramento. Bom, então eu tenho a agradecer a toda a OAB, participantes, doutora Marilis pelo convite, pela doutora Rafaela e todos que estão assistindo, e me colocar à disposição para dúvidas que tiverem e aí serão respondidas. Doutora Yetunde, eu agradeço demais. Eu já agradeci bastante, vou agradecer mais um pouco, vou agradecer sempre a disponibilidade de dar essas 2 aulas magníficas, magnânimas, trazer todo esse conhecimento, trazer esse esclarecimento de uma forma didática, de uma forma fluida, sobre um tema que é tão complexo e um tema que muita gente ainda está penando. A gente sai da faculdade sem saber fazer cálculo, a gente continua atuando sem saber fazer cálculo, a gente pode até passar o fim da vida, a gente pode ir até o fim da vida sem saber fazer um cálculo. Depois desses 2 dias não tem mais desculpa. Agora a gente aprendeu, não tem o que fazer. Agradeço demais. Gostaria de convidá-la para outros eventos, para outras atividades dessa comissão, porque, sem dúvida, com a sua participação, todos nós ganhamos muito mais. Agradeço aqui a minha presidente, a doutora Marilis Costa, que aqui esteve já. Agradeço a minha co-presidente, a doutora Lázara Carvalho, que está sempre aí tratando dos trâmites para que a gente possa trazer cada vez mais conhecimento de formas interdisciplinares, integrar a advocacia, integrar a academia, integrar a sociedade nesses múltiplos saberes que tem com as ciências jurídicas. Afinal de contas, a gente acha que direito não tem matemática, passamos aqui 2 dias vendo que tem sim, tem que aprender sim, não tem escapatória. Agradeço o trabalho da Secretaria de Comissões, que está aqui nos ouvindo, está aqui disponibilizando todo esse aparato para que a gente consiga conversar com as pessoas. Agradeço a diretoria da OAB São Paulo, na pessoa do Dr. Ricardo Toledo, pelo apoio que sempre nos dá na consecução desses eventos. Agradeço a todos vocês que estão aqui, de todo o Brasil, nessa quinta-feira à noite.
aprendendo conosco, estão sempre nos incentivando, estão sempre dando todo o apoio de vocês nas redes sociais, estão sempre acompanhando as atividades da comissão. E para os que chegaram hoje, eu espero que tenham gostado desse evento. Eu espero que gostem dos eventos passados. A gente disponibiliza os vídeos sempre nas nossas páginas do Instagram e do Facebook. Convido todos a curtirem as redes, a curtirem as comissões na rede social. Graduação, pós-graduação e pesquisa, tanto no Facebook quanto no Instagram, é fácil. É GPGPOABSP. Não é difícil. Facinho. GPGPOABSP. Digitou GPGP, já aparece ali o perfil da gente. Mulher advogada, a mesma coisa. Mulher advogada, já aparece o ABSP, é só seguir. Igualdade racial, a mesma coisa. Só digitar igualdade racial, já vai aparecer. Advocacia assalariada, no Facebook, CADAS OABSP. CADAS OABSP. No Instagram, Advocacia Assalariada OABSP. Peço que nos acompanhem sempre, estejam sempre atentos. Afinal de contas, esse foi só um gostinho extra da doutoria Tundê. Ela volta, tá? A gente já está maquinando mais oficinas, mais trabalhos, mais cursos. E fiquem atentos às novidades. Temos pãozinhos no forno, temos bolinhos assando com a doutoria Tundê. E com essa série de agradecimentos, eu declaro encerrado o evento, a não ser que a doutoria Tundê tenha as suas considerações, mas entendo que é isso, pessoal. É isso e muito obrigada. Obrigada a todos. Declaro aqui encerrado esse evento. Até a próxima.